Seja bem-vindo, Gleidson. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui já nos preparando para fazer a live com o Dr. Platão Neto, né? Sobre o trabalho do futuro e o futuro do trabalho. Dr. Platão Neto, que é juiz do trabalho do TRT de Goiás, mestre e doutor em Direito e um grande estudioso, professor e pesquisador. Olá, doutor Platão. Olá, doutora Carla, tudo bem? Uma boa noite. Graças a Deus, e o senhor? Tudo jóia, Deus abençoe, viu? Um prazer estar aqui contigo, uma Amém. alegria. Muito obrigado, viu, O pelo prazer é todo convite. nosso. Maravilha. Estou muito feliz de estar aqui com você. Pois é, e o prazer é todo nosso. Nós temos uma grande honra, né, de sermos agraciados pela presença do Senhor. Muito obrigada mesmo, de coração. Eu que agradeço, querido. Tá, então vamos começar, né? Doutor Platão Neto é juiz do trabalho, mestre e doutor em Direito, um grande estudioso, pesquisador, né? E eu diria que o senhor é um marco na nossa história jurídica do direito do trabalho em Goiás, né? Eu vou dizer Goiás por quê, né? Foi o senhor, e eu tive a graça de testemunhar, de estar aqui em Goiânia quando tudo isso aconteceu, né? Foi o senhor que começou a buscar o aprofundamento nos estudos, né? O senhor fez um mestrado em Roma, não fez? Na Itália? Doutora Carla, eu fiz um master lá em Direito do Trabalho e Previdência Social, né? Foi um período assim que abriu muito a minha mente e também me permitiu muitos contatos, né, com pessoas de fora. Daí eu iniciei os contatos com os professores italianos, né, com Giancarlo Peroni, Fábio Petrucci e tantos outros lá de Roma, e até hoje mantenho, né? Inclusive nós estamos desenvolvendo o Instituto Ítalo Brasileiro de Direito do Trabalho, né? Eu estou na Sério? presidência do comitê local de Goiás, e a gente tem tido algumas ações, né, nesse sentido que permitem tratar bastante do direito comparado, né? O direito brasileiro comparado com o da Itália, e a gente tem no direito do trabalho, né, a Itália como berço, né, que é Sim. a Carta de Carta de Lavoro, né? Lavoro. Aham. Exatamente. Então, e eu me recordo, né, que eu voltei para Goiânia há 13 anos, né? E eu me recordo que exatamente nessa data o senhor estava chegando da Itália, né? E marcou alguns eventos no plenário do TRT. E logo Sim. depois o senhor começou, fez o mestrado, fez o doutorado, né? E eu digo sempre que eu nunca me esqueço do dia que eu liguei para o senhor e perguntei, doutor Platão, é esse o caminho? O senhor falou, é esse, né? Então, eu comecei a me preparar também, né? Porque até então eu achava assim, que mestrado e doutorado era só um título, né? Eu não entendia a grandiosidade do que era fazer um mestrado e um doutorado, né? E a partir dos exemplos da caminhada do senhor, né, que eu tive como testemunho, eu então disse, oh, é o caminho, né? É o caminho. E foi quando eu perguntei para o senhor, né? É esse o caminho? O senhor disse, é esse o caminho, né? Então, assim, parabenizar enormemente o senhor, em nome do Fórum de Saúde e Segurança do Trabalho do Estado de Goiás, né? Na pessoa do nosso coordenador, que é o doutor Tiago Cabral, procurador do trabalho, presente Tô conosco vendo nessa aqui, live, né? obrigado, doutor. Obrigado, muito Pessoa honrado com a sua presença. maravilhosa, É procurador verdade. incansável, dedicado, responsável, honesto, né? Uma pessoa que muito nos honra por tudo que faz, né?
Então, para mim, é uma grande honra poder trabalhar com pessoas assim, né? E estar à frente dessa, eu diria que é uma luta, né? Mas no bom sentido, porque lutas existem ao longo das histórias, da vida, de tudo, né? Boa noite, doutor Tiago. Doutor Mas Tiago, boa noite. Professor Cláudio Gianotti aqui também, muito obrigado. Prazer pela sua presença aqui, viu? Doutora Silene, desembargadora, nós estamos muito chique, viu? Essa é uma olha, tá live vendo? Só das prestigiada quatro demais. Obrigado. que bênção. Boa noite, doutora Silene. Então, é uma grande honra para nós, né, enquanto Fórum de Saúde e Segurança do Trabalho do Estado de Goiás, né, o que é o Fórum? O Fórum é uma instituição que, inclusive, foi instalada pelo doutor Elvésio, hoje desembargador, mas que então era procurador de trabalho, né, na Procuradoria Regional do Trabalho da 18ª Região, e é uma soma de instituições que visam todos caminhar no mesmo sentido, né? Que é a busca da melhoria, do equilíbrio ecológico do meio ambiente do trabalho. E nós sentimos no senhor, no trabalho do senhor, nos estudos do senhor, essa resposta, né? Como se fosse mesmo uma parceria. E o senhor falou coisas lindas aí para mim da Itália, que eu já vou entrar em contato com o senhor depois, tá bom? Ótimo. Então, assim, eu quero Doutora colocar, devolver a Narayana, palavra para o senhor, obrigado se eu quiser também. complementar, se colocar. Sim, eu quero primeiro agradecer ao Fórum de Saúde e Segurança do Trabalho de Goiás, né, por essa oportunidade. Fico muito feliz por estar aqui, né? O Fórum, eu tenho um carinho muito grande, né, pelo Fórum, por tudo que ele faz e tem feito pelo Estado de Goiás, né, as grandes discussões que promove, as grandes atividades. Então, é muito importante o Fórum estar nessa no Estado e todos aqueles também que atuam na área de saúde e segurança do trabalho. E queria aproveitar, doutora Carla, e falar sobre essa questão, né, da pesquisa, que é muito interessante. Essa semana eu recebi uma ligação de um colega lá do Pará, pedindo dicas, né, sobre pesquisa, que tem interesse em fazer um mestrado, doutorado. Eu fico muito feliz, sabe, por ter aí ajudado, né, a inspirar a senhora, e eu sei que eu participei de parte dessa trajetória, né, estive em bancas e também, né, acompanhando a pesquisa, mas a oportunidade de dizer, né, o tanto que é importante realizar pesquisas no Brasil, né, e o quanto o nosso país é carente disso, né, até mesmo de metodologias de pesquisa, né? Eu vejo as pessoas com muita dificuldade, né, a encontrar as hipóteses, a identificar os problemas, a buscar justificativas da pesquisa, construir uma boa metodologia, né, alcançar os resultados. Tudo isso eu acho que a gente precisava ter mais, né? Se a gente pudesse ter oportunidade disso, e nós na UFG, né, lá na Universidade Federal de Goiás, lá no mestrado em Direito e Políticas Públicas, a gente tem buscado, né, difundir técnicas de pesquisa. Nós temos grandes professores lá, por exemplo, o professor Cleule, lá do UFG, que é um grande estudioso, né, uma referência em pesquisa empírica no Estado. Então, eu gostaria, sabe, muito de poder contribuir mais para a pesquisa, né, no Estado e poder trabalhar também nessas questões de metodologia, né, porque a gente tem muito potencial, a gente tem um povo muito criativo, a gente tem um povo muito capaz, mas que às vezes falta essa questão das técnicas, né? Doutora Narayana, aí, obrigado pela presença, doutora Jordana. Então é isso, eu fico muito feliz, doutora Carla, de poder ter participado, né, dessa sua caminhada. Vejo que você hoje, né, é uma pesquisadora, né, completa, né, com doutorado, podendo aí ser fonte, né, de conhecimento para outras pessoas, e também ter uma pesquisa como ponto de partida para outras né, investigações também importantes. Então, eu fico muito feliz, viu? Muito obrigado por todos que estão aqui. Estou à sua disposição, doutora. Além. Então, só para dizer, né, eu já estou no pós-doutorado, tá? Olha, muito bem, parabéns aí. Me Já passou, tá estou. vendo? Eu estou. É que eu falei, né? Eu falei, não, não pode parar, né? Que Então, eu bom, estou muito bem, começando a estudar parabéns. agora.
Sim, as representações sociais, né, na verdade, as temáticas, segundo a teoria de Moscovici, é sobre segurança e insegurança no trabalho, né? O meu objetivo, né, o objetivo meu, da minha orientadora e do meu orientador, que é o professor João Areosa de Lisboa, né, a gente, eu quero construir uma metodologia mesmo, sabe? Que possa permitir conhecer as representações sociais do trabalhador quanto ao termo segurança no trabalho, o que ele entende por segurança no trabalho, né? Refletir, fazer encontros e, ao final, tentar reduzir esse índice de doenças e acidentes do trabalho. É esse o meu objetivo, né, com esse Excelente. pós-doutorado. E acho que tem Que muito a bem, ver com o que a gente vai tratar aqui, né? Que essa questão do futuro do trabalho será um futuro seguro, será o trabalho do futuro um trabalho seguro, né? Eu queria aproveitar e cumprimentar a nossa presidente do IGT, né, a doutora Sara, está aqui também, muito Sara, boa obrigado. noite, doutora Sara. Sim, acabaram de sair de uma reunião agora. Doutor Isso. Platão, eu gostaria de saber do senhor, enquanto juiz de trabalho, pesquisador, estudioso, né? Qual é a visão que o senhor tem do futuro do trabalho e do trabalho do futuro? Então, doutora, eu acho que o futuro do trabalho, eu acho um pouco esquizofrênico, sabe? Pelo menos pelo que eu imagino. Porque qual que é a situação que nós estamos passando? Nós estamos em meio a uma pandemia que, de certa forma, acelerou muitas coisas que a gente imaginava que fosse acontecer daqui a alguns anos, né? Se a gente fosse prever, né? Se a gente fosse trabalhar como visionários aí do futuro, a gente imaginava que o que a gente está vivendo hoje aconteceria daqui a 10, 20, 30 anos, talvez. Embora a gente tivesse toda uma estrutura já para isso, né, tanto que fomos jogados ao home office de repente, tanto que, né, nós tivemos que passar aulas remotas e tudo mais, e a gente estava, de certa forma, preparado para isso. Mas eu digo esquizofrênico porque, por outro lado, a gente também retrocedeu em muitos pontos, né? Porque nós tivemos uma queda brusca na receita de muitas empresas, a renda geral caiu, nós tivemos uma perda de milhões de empregos e a gente vai passar um pouco ainda, talvez alguns 2, 3, 5 anos, para retomar ao estágio que a gente estava no início de 2020, ao final de 2019. Então, esse futuro do trabalho é um pouco nebuloso aí, porque acho que as empresas vão precisar de uma retomada, quer dizer, aquele avanço que já estava acontecendo em direção à robótica, à nanotecnologia, à inteligência artificial, certa parte disso será perdido porque nós vamos ter que retomar um pouquinho o fôlego para voltar àquele estágio anterior. De outra forma, nós também avançamos em muitas coisas que a gente também não imaginava. E eu imagino um pouco o futuro do trabalho híbrido em relação a essas atividades presenciais e telepresenciais. Não imagino que haverá uma predominância geral. E esse período também mostrou a dificuldade que nós temos, né, em viver num ambiente totalmente online, né? Há pouco estava presente na reunião do IGT também, saí de lá para entrar aqui, e lá nós discutimos também essas dificuldades, né, que se tem, esse excesso de informação, excesso de lives, excesso de cursos online. A gente vive o tempo todo afogado e atolado nesse excesso de informações. Mas o trabalho do futuro, por sua vez, eu acho que não vai diferenciar daquilo que estava previsto para o ano passado, né? Nesse final dos anos 10, né, dessa geração aí dos millennials e a geração alfa, como alguns chamam também, que começam, né, que nascem nesse período e que vão viver esse trabalho do futuro. Nós vamos ter, num período aí próximo, acho, tudo isso concretizado, né? Essa questão da robótica, né, vindo aí com bastante força agora,
né, os drones, a impressão 3D também. Então, isso tudo vem a todo vapor e eu acredito que será a nossa realidade em breve. Agora, o curioso é que a gente tinha, né, e foi interessante que nós tivemos, né, uma oportunidade de estar juntos, né, tive naquele evento lá com você antes de fechar, né, doutora Carla, e é interessante, parece que passou tanto tempo, né, nós estivemos juntos falando sobre isso, Uhum. e aí nós estamos retomando aquela discussão sem aquela época pensar que a pandemia seria desse jeito, a gente ficaria nesse isolamento dessa forma. Então, nós vamos ter que retroceder um pouco por causa da necessidade de termos de volta esses empregos que foram perdidos, mas assim aquela perspectiva de perder emprego para as máquinas, como a gente imaginava, né? Eu acho que talvez isso tenha tido um atraso. É curioso isso, né? Que ao mesmo tempo em que o coronavírus é um acelerador do futuro, ele também trouxe, ao mesmo tempo, concomitantemente, um retrocesso para todo esse avanço, porque as pessoas precisarão, né, retomar o fôlego, recobrar a renda e aqueles investimentos que seriam feitos, por exemplo, em máquinas, em robôs ou em em outros equipamentos que poderiam gerar essa revolução tecnológica, de certa forma, nós acabamos tendo né, um atraso nessa evolução por causa dessa perda de receita, que não foi só das empresas, né? O governo também teve que despender muitos recursos nesse período, e isso acaba gerando um atraso. Investimentos que poderiam ser feitos em equipamentos, em avanço tecnológico, precisou ser destinado a outras questões, como o investimento que está sendo feito agora, né, na vacina, o investimento que que está sendo feito, né, na saúde, e tudo que está sendo necessário para enfrentar essa pandemia. Então, é algo muito obscuro e imprevisível, né, por causa dessa situação que nós estamos vivendo. Doutor Platão, antes da pandemia, nós já estávamos vivendo um momento, eu diria, bem desestabilizante, né, do direito do trabalho. Foram muitas reformas, acontecimentos, e a gente sabe que isso não aconteceu de uma hora para outra. Existia um caminho, né, existia uma justificativa para tudo que veio acontecendo. E agora veio também a pandemia. Então, o que eu queria saber, nós temos aí quantos anos de reforma trabalhista? 2 anos? Então, já vamos para o quarto ano, né? 2017 4 anos. já 4 voou, anos, né? 4 anos. Voou. O que, que eu queria que o senhor refletisse conosco? Eu queria a opinião do senhor, enquanto juiz de trabalho, pesquisador, estudioso, mas principalmente, né, por estar ali à frente de partes, de lides, de litígios, de soluções. O que, que o senhor vê como futuro para o direito do trabalho? Então, olha só, nós estamos aí, né? Já estamos há 3 anos da reforma trabalhista de 2017. E nesse período, o que aconteceu? A gente também, né, a Justiça do Trabalho, a Advocacia Trabalhista, o Direito do Trabalho, ele passou por altos e baixos nesse período, né? Nós tivemos um período em que as estruturas foram abaladas, claro, com a reforma trabalhista. Eu vejo ali avanços e retrocessos também ao mesmo tempo. Eu não vejo só prejuízos, mas regra geral, claro que o trabalhador sofreu com a reforma trabalhista, mas nós tivemos alguns também avanços. É difícil colocar aí na balança, talvez para o trabalhador mais retrocesso com certeza do que avanço. Agora, nós tivemos um período aí, né, dessa nova gestão presidencial, de muitos ataques à Justiça do Trabalho em si, ao Ministério Público do Trabalho, né, a extinção do Ministério do Trabalho
promoveu certas dificuldades, por exemplo, para a fiscalização do trabalho. Mas eu vejo assim que a pandemia, por outro lado, entre tantos efeitos maléficos, acabou trazendo algo positivo, que foi esse protagonismo do direito do trabalho como um todo, né? Os holofotes se voltaram para a legislação trabalhista, né? A medida provisória 927, 936, foram números que circularam aí todo o debate social, né? Se a gente tivesse ainda em ter presencial, estaria nas mesas, né, dos restaurantes, dos bares, nas conversas, mas como a gente só tem hoje mesa virtual, então essas medidas provisórias estiveram aí na pauta da sociedade em geral. E eu acho que a advocacia trabalhista, embora tenha também passado dificuldades nesse período, ela acabou, de certa forma, né, estando muito prestigiada por causa das consultas que foram feitas, por causa das dificuldades que as empresas tiveram que passar e muitas vezes recorrer à advocacia. E eu vislumbro aí para 2021, né, um crescimento muito grande, né, do número de ações na Justiça do Trabalho e também de atuações dos advogados em geral. Eu acho que nós vivemos altos e baixos, né? Então, a reforma trabalhista, né, algumas dificuldades que foram ao longo do tempo, isso foi minimizando, né? Depois, com o início do governo do atual presidente, houve também um enfraquecimento, um arrefecimento das instituições, né? E eu vislumbro para 2021 uma retomada, sabe, de protagonismo, seja da Justiça do Trabalho, seja da advocacia trabalhista, em razão das ações que surgirão aí decorrentes da pandemia. Eu imagino que sejam muitas. Eu posso estar fazendo uma aposta errada, doutora Carla, não sei qual que é a sua visão sobre isso, mas eu tenho a impressão, tenho conversado com muita gente que comunga desse mesmo entendimento, de que passando esse isolamento social, né, haverá uma quantidade bem grande de ações trabalhistas. E aí nós temos todos os problemas que esse período envolve, né, que é a desproteção de uma camada grande de trabalhadores, né? Nós temos aí os trabalhadores em plataformas digitais, os entregadores de aplicativos, que acabaram sendo muito demandados nesse período de pandemia, mas que sofrem da desproteção social, né? Então, todos os riscos que eles sofrem, os riscos que os teletrabalhadores estão sofrendo com esse isolamento forçado durante a pandemia. Aí, doutor Tomás, obrigado aí pela presença. Então, assim, nós temos essas situações que vivenciamos agora e nós não podemos deixar de reconhecer assim, o protagonismo do direito do trabalho em si. Eu até tenho dito assim, que a Organização Internacional do Trabalho, né, poderia ter assumido um protagonismo muito maior nesse período, né, doutora Carla? A gente vê a OMS todo dia nos noticiários, né, praticamente, né, influenciando uma série de medidas que estão sendo tomadas, e a Organização Internacional do Trabalho, ela deixou de fazer uma conferência esse ano, beleza, poderia ter feito a conferência online, talvez tenha sido difícil, mas cadê a OIT se pronunciando, né, nesse momento, assumindo aí o protagonismo junto com a OMS? Né? Eu, sem dúvida, o trabalho no Brasil, ele é algo que foi muito notado nesse período, né, pelas dificuldades dos trabalhadores, pelas dificuldades enfrentadas pelas empresas. Então, a relação capital-trabalho, eu acho que ela né, dificilmente teve tão em voga como nesse período, né, em que o Estado teve que intervir, teve que atuar para que fossem mantidas as relações, né? O direito ao trabalho em si, né, o direito do trabalho, ele acabou sendo bastante visto, talvez como nunca antes tenha sido, né? Eu não me lembro de situações em que no Brasil, pelo menos desde que eu comecei a estudar direito do trabalho, em que a gente tinha
a gente tenha tido tanta intervenção estatal para a preservação dessas relações. Então, isso é algo muito significativo. Não é porque poder-se ir lavar as mãos simplesmente, né, não fazer nada e deixar a coisa acontecer. Né? Alguns vão dizer, poderia ter sido feito muito mais. Pode ser também. Mas é inegável que coisas foram feitas e que eu até acho, doutora Carla, com toda honestidade, quando começou essa pandemia, eu tinha um receio de que as coisas ficariam muito piores do que elas estão. Não estou dizendo em termos de emprego, não estou dizendo em termos de renda, não. Estou dizendo de conflitos sociais, sabe? Eu imaginava assim, um conflito muito maior. E acaba que, mal ou bem, as medidas que foram tomadas aqui na Espanha, em Portugal, na Itália, né, elas conseguiram, de certa medida, manter uma certa harmonia, uma certa paz social, que isso é negável, tá aí. Né? Nós tivemos, por exemplo, há alguns anos atrás, os black blocs na rua, né, tantas manifestações e empresas sendo, né, saqueadas e tal. Eu imaginava que a gente pudesse chegar a isso. E ainda bem que não. Mal ou bem, por uma série de motivos, receio das pessoas saírem nas ruas, né, algumas questões aí sociais, locais, mas o certo é que a gente não tem tido notícia disso. Claro que as notícias são muito ruins, né, de fato, né, perda de milhares de pessoas, né, isso nos entristece muito e nos faz deixar o alerta aceso. Mas é fato também que as coisas, de certo modo, se acomodaram. Né? E esse clamor social que poderia vir diante disso, ele não veio porque houve, né, aconteceram coisas que não permitiram que isso ocorresse. Doutor Platão, o cyberjogador existe? Ó, o professor Zé Roberto Fulaneta aí, obrigado. Bom, então, pois essa questão o cyberjogador que você diz, o game nesse sentido? Eu falo daquele que um estagiário do escritório do Dr. Rafael Lara e Ah, escreveu aquele artigo que, inclusive, nós apreciamos juntos, né? Por sim. ocasião do congresso do IGT. Eu achei muito interessante aquele artigo, né? O senhor também pôde Sim. apreciá-lo. Eu queria. Esse cyberjogador, eu acho que ele é alguém que constrói games, se não me engano, né? Ou ele Isso. joga mesmo. É uma nova profissão, né? Quando a gente fala de futuro, do trabalho do futuro, né? A gente vislumbra uma série de atividades que antes a gente não conseguia visualizar, né? Por exemplo, a gente não imaginava uma pessoa vivendo para ser blogueira, né, para ser tantas atividades que estão sendo feitas hoje, né, pela internet, que as pessoas estão conseguindo ganhar dinheiro, né? Tem gente que vive aí como digital influencer e tantas coisas. E o chamado cyberatleta, né, que vive nessas atividades, né, jogando, né, com jogos, disputando campeonatos, aqueles também que se dedicam à programação de jogos, né, são atividades que compõem esse trabalho do futuro, né, e exigem, ao meu ver, toda um olhar específico. Né? Além de o ideal ter uma regulamentação própria, mas também ter um tratamento especial, porque eles têm características totalmente diferentes de um trabalhador comum, até em termos de horário de trabalho, de intensidade, né, do envolvimento com a atividade laboral, né, as formas de remuneração, né, pode ser um empregado, pode ser que não, pode ser um autônomo aí nessa atividade, ganhar dinheiro de várias formas. Então, ele existe, está aí,
necessita de um olhar específico, né, para ele, mas é um tema bem interessante a se desenvolver e, sem dúvida, está relacionado ao trabalho do futuro, doutora Carla. Futuro. Enquanto o senhor É. estava falando, eu fiquei imaginando assim, o direito do trabalho, ele é muito dinâmico. Isso é uma verdade para quem está atuando nele, né? Não dá tempo. Quando o negócio acaba de sair, já acabou, o outro já veio, é muito rápido, né? É um jogo muito rápido. E eu fiquei Isso, pensando como seria bom, e a gente está vendo que nós estamos entrando, né, em um tempo em que a celeridade vai ser a tônica, né? Nós vimos isso pela própria pandemia. As pessoas tiveram que se reinventar, de recomeçar. A exatamente. gente viu na live com a professora Elis Mendonça, né? Ela falando do Sim, time, né? Que as empresas fantástico, que isso correram mesmo. atrás e pensaram em forma de fazer um delivery e tal, elas estão abertas, né? Aquelas que ainda estão esperando o que vai acontecer, que dia que vai parar a pandemia, com certeza não vão ter esse fôlego, né? Então, eu fiquei É, imaginando aqui, doutor Coutinho, e nós estamos aqui pensando, enquanto Fórum de Saúde, Segurança e Trabalho do Estado de Goiás, né? Como seria bom se a gente tivesse no Brasil um departamento específico, né, governamental, lógico, para regulamentar, né, essas profissões que estão surgindo, porque elas vão surgir cada vez mais, né? O senhor mesmo nos disse no grupo de estudo que existem que crianças vão trabalhar em profissões que ainda não existem, né? E que profissões exatamente. que É, existem hoje não vão existir mais. Então, é isso é verdade. uma realidade. O que o senhor, enquanto jurista, né, e vamos pensar em termos de Fórum de Saúde e Segurança do Trabalho, sugeriria para a gente fazer como proposta, por exemplo, para o próprio governo federal, né, esse departamento, hoje nós não temos mais o Ministério do Trabalho e Emprego no mesmo lugar, né? Ele está Sim. fracionado. O que o senhor acha, diante de todo esse contexto? O que o fórum poderia propor nesse sentido? Então, nós vivemos aí duas dificuldades, né, quando se fala dessas novas atividades. Primeiro, uma dificuldade em haver uma regulamentação, né, de forma geral, porque a lei ela é feita para todos, né, para valer nacionalmente, para todos os trabalhadores. Então, quando nós temos novas atividades, novas profissões, questões específicas, a gente esbarra nessa dificuldade da regulamentação geral. E, por outro lado, a gente tem a dificuldade da sindicalização desses trabalhadores, porque surgem Sim. novas atividades, às vezes com poucas pessoas nessas atividades, algumas até ganhando muito dinheiro, mas com novas profissões, podem ser profissionais liberais ou alguns empregados, mas com uma grande dificuldade de sindicalização. Primeiro, porque para certas profissões ainda não há um sindicato específico. Segundo, porque muitas dessas novas profissões elas não se reúnem ou não vão se reunir fisicamente, né? Porque muitas Não, vão ser por teletrabalho ou por, né, atividades telepresenciais, ou porque, pela própria natureza da atividade, as pessoas não vão se encontrar. Então, além do que, né, doutora Carla, o sindicalismo ele tem se enfraquecido muito com a perda da contribuição compulsória, com todas as dificuldades que os sindicatos estão sofrendo, né, pós-reforma trabalhista, com a questão do negociado sobre o legislado e tudo mais. Então, essas dificuldades que se tem para essas novas profissões, né, como o cyberatleta, como o próprio condutor de drones, as pessoas que vivem nessa nova realidade, né? Tem tantas profissões interessantes surgindo, né? A pesquisa que eu mencionei lá é uma que foi feita nos Estados Unidos, que disse que as 10 profissões mais procuradas no ano de 2010 não existiam em 2004. Quer dizer, em apenas 6 anos, né, houve uma transformação do mercado de trabalho absurda, né? Então, muitas coisas que não existiam antes passaram a existir.
A verdade é essa, né? Está aqui o doutor Manuel, aqui, passou meu filho aí, né, que também está nos assistindo, e eu estou falando isso para ele também, né? Que as pessoas hoje, né, que estão entrando na faculdade, hoje, talvez elas, né, vão viver uma realidade muito diferente daqui a alguns anos. Às vezes a pessoa está se preparando para uma profissão que não vai existir mais. Imagina, você chegou, se formou na faculdade, olha, sua profissão não existe. Olha que dificuldade. E será que o ensino, doutora Carla, eu tenho tratado muito sobre isso, inclusive eu vou amanhã discutir essa questão numa outra live também com a Academia Brasileira de Direito do Trabalho, né? Estarei lá pela Enamate, e a gente tem uma grande preocupação sobre a capacitação das pessoas, né? O modelo nosso de ensino hoje, ele não está preparado para essa nova realidade. Isso é muito claro na educação brasileira, né? Por exemplo, a gente ainda tem no direito um modelo muito tradicional de ensino, com aulas expositivas, né, com aquele engessamento no papel do professor, enquanto em muitos países já se tem o uso de metodologias ativas, mesmo para ciências humanas, né, porque algumas metodologias, né, como Project-Based Learning, que é muito usado em exatas, na engenharia, né, o Design Thinking, que é usado em negócio, administração e tal, nós não temos um modelo próprio para o direito desse ensino mais ativo, né, essa técnica de ensino. Isso vai repercutir em tudo, porque nós formamos profissionais ainda muito dependentes da atuação de um professor, né? O aluno no direito, ele não é feito para pensar por si só, muitas vezes, né? Então, isso se reflete no profissional também. Ou seja, a gente precisa ter uma transformação no nosso ensino, a gente precisa ter um olhar para essas novas profissões, uma preparação para isso, né, nas faculdades, e uma reinvenção geral, né? Como disseram aí, o doutor Tiago do sindicalismo precisa se reinventar, o sindicalismo precisa se reinventar, o ensino no Brasil precisa se reinventar, as relações capital e trabalho precisam se reinventar, né? Essa questão, por exemplo, da jornada, o doutor Alexandre Trevisan entrou aí, obrigado, presidente. Nós temos essa dificuldade toda das relações. Por exemplo, esse apego, né, à jornada de trabalho rígida como nós temos hoje, ao cumprimento de 44 horas semanais. Isso tende a mudar no futuro. Eu aposto num sistema híbrido, né, de regimes de trabalho em que nós vamos viver no futuro com teletrabalho, convivendo com o trabalho presencial, dentro de uma mesma empresa, dentro do mesmo contrato de trabalho, né, em que a pessoa vai poder trabalhar, por exemplo, um dia, 2 na semana em casa, ela não vai precisar se deslocar, e vai haver um revezamento com isso. E aí toda aquela rigidez do cumprimento de horas de trabalho, isso vai mudar, isso não vai permanecer como está. Então, aquela ideia, você vai chegar às 8, sair às 8, cumprir e tal. Isso precisa mudar. Essa ideia de que a energia despendida em razão do cumprimento de horas brutas ou líquidas de trabalho, isso vai se transformar no futuro. Então, quando a gente fala de futuro do trabalho, eu creio nessa ideia também, sabe, de um trabalho mais voltado à produtividade. E aí vai ao encontro de tudo que a gente já discutiu sobre isso, né, que é a questão do crowd working, né, que é a questão do trabalho on demand, né, que são essas formas de trabalho que vão visar o resultado, e não o meio para se atingir esse resultado. Né? E as empresas que ficarem presas ainda, apegadas a essa forma de trabalho vinculada ao horário e não à produtividade, elas vão acabar deixando passar ou perdendo o bonde da história, né? Porque todas as formas de trabalho estão caminhando para isso, para uma produtividade e não para um trabalho especificamente
relacionado ao tempo despendido ao trabalhador. Eu não sei se o senhor participou da live da professora Helenice, ela falou sobre Eu isso, assisti um pouco. muito interessante. Ela falou justamente isso, né? Que o gestor controlador ele está sofrendo com essa pandemia, porque ele não está tendo condições de exercer aquele controle que ele tinha presencialmente. Então, ele está sofrendo e ele vai ter que se repensar, né? E ela Sim. falava justamente, né, da riqueza, a gente refletia juntas sobre a riqueza que é a entrega, exatamente o que o senhor falou, a produtividade, a entrega. O que realmente importa é que o senhor me entregue aquilo que eu lhe confiei. Como o senhor vai fazer, de que forma, de que hora, se é de short, se é de calça comprida, é isso ou aquilo, não importa, né? E aí a Exatamente. gente falava, né, a gente refletia juntas, justamente sobre a questão da saúde mental no trabalho, né? Professora Isso. Ó, a Helenice, doutora acho que entrou Helenides aí, agora. bem-vinda, viu? Ó, tava em sintonia, tá vendo? Começou a Estava falar e falando com já ela foi hora, agora, tá né? vendo? Legal. Então, assim, a riqueza que um trabalhador ter essa liberdade, essa possibilidade de criatividade, né? Essa dinâmica de ser ele mesmo, de sentir onde ele está. Porque hoje, o que é hoje você entrar num local de trabalho, ter que cumprir uma determinada jornada de trabalho, né, rígida, você não pode levantar, você tem que ir no banheiro numa determinada hora, fazer isso. Isso engessa, né? Isso adoece, isso mata o ser Exatamente. humano, né? Então, eu acho que essa pandemia, e a doutora Helene falou muito sobre isso, né? Sobre ela ser uma revolução, ela realmente vai ser um marco histórico, né? Ela é um Ela vai marco, é mudar muita inegável. coisa, ela vai revolucionar, ela vai mudar muita coisa, né? E eu acho que uma das coisas vai ser essa forma de pensar, né? De pensar as Exatamente. riquezas, né? O home office, quando você pode ficar com a sua família, né? Enfim, uma série de coisas que todos nós já estamos passando, né? Doutor Platon, nós Sim. sabemos que o home office é uma realidade que foi expandida pela chegada da pandemia, né? E Sim. nós sabemos também que a casa é um asilo inviolável. É. Eu gostaria, nós temos aqui junto conosco, né, graças a Deus, muitos juristas, mas também nós temos profissionais de saúde e segurança no trabalho. Então, nós Sim. temos o técnico de segurança do trabalho, o engenheiro do trabalho, que o senhor, enquanto juiz, né, vamos dizer assim, não é que o senhor está sendo juiz de trabalho agora, né, não é isso. É, é, que o senhor diria, o conselho que o senhor daria em termos, não enquanto juiz, mas enquanto jurista prevencionista, né? O senhor diria como que se pode regulamentar essas condições de trabalho, já que eu não posso adentrar a casa do trabalhador, eu não posso fiscalizar. Quais são as liberdades, direitos, deveres e obrigações que o empregador tem e como que ele pode lidar com esse asilo inviolável? Então, primeiro quero saudar aqui o professor Robert, lá do nosso PPGDP, a doutora Carolina Tupinambá também, muito nos honra aí com a presença. Então, doutora Carla, essa questão de saúde, da saúde mental é muito cara para mim, eu tenho estudado bastante isso, né? Eu tenho me dedicado muito ao estudo do direito à desconexão em si, o que isso implica, né, nas relações de trabalho. Infelizmente, nós temos uma regulamentação muito deficiente, né, porque nós não temos, por exemplo, nada no nosso direito relativo ao direito à desconexão, ou mesmo a questão da privacidade, né? Nós comparamos aí, eu já fiz uma pesquisa de direito comparado vendo o Código do Trabalho português, o Código chileno e vários outros códigos do trabalho no decorrer, em todo o mundo, né, nós temos várias previsões a respeito disso, né, tanto de um direito à desconexão, como no Chile, Portugal, e também na Alemanha nós temos algumas empresas que respeitam isso e normas coletivas prevêem isso, mas também essa questão da privacidade do trabalhador, né? De fato, quando o trabalhador está em home office, ele tem, de certo modo, a sua privacidade invadida. E eu acho muito importante, independentemente de uma regulamentação geral, né, de uma lei que trate sobre isso. Oi, Juliana, obrigado, feliz de estar aqui também. Independentemente de uma lei tratar sobre isso,
o trabalhador com o empregador, a empresa que é consciente, ela estabelece regras claras. Então, pode ser por intermédio do sindicato, em negociações coletivas, ou mesmo no contrato individual de trabalho, isso pode ser previsto, e também, né, em regras que sejam estabelecidas pela empresa e comunicadas aos empregados. O fato é que muito se pode fazer nessas relações, e eu tenho visto assim, algumas startups, algumas empresas maiores que têm essa preocupação. Então, quando você estabelece alguns limites, né, e faz alguns direcionamentos, como, por exemplo, algumas orientações a respeito de onde estar, né, qual o respeito que a empresa vai ter também ao local em que a pessoa está, né, não exigindo, por exemplo, que ela tenha a sua câmera, por exemplo, né, aberta o tempo todo, que a pessoa não possa sair nunca, ou que esteja num lugar que o empregador tenha direito de visualizar todo o ambiente. Quando se está, por exemplo, numa audiência por videoconferência e você está ouvindo uma testemunha, você pode até pedir, olha, para testemunha para fazer uma visualização de todo o ambiente, para ver se não tem alguém ali interferir no depoimento. Mas isso para o empregado não faz muita diferença. Ele está ali presente, qual que é a diferença que faz, onde ele está? Será que o empregador tem o direito de visualizar o ambiente dele, de entrar na vida privada dessa forma? Eu, ao meu ver, não tem. Então, esses limites precisam ser estabelecidos. E se chega num grau de detalhamento que nós não precisamos, de fato, de uma lei que preveja todas as situações. Os contratos devem prever, os sindicatos deveriam cuidar disso também, e até onde eu sei, né, a pouca atuação dos sindicatos nisso, talvez porque eles estejam ainda aprendendo, né, sobre isso, essa nova realidade. Então, e eu já vi muitas questões interessantes, por exemplo, a empresa não só permitindo ali pausas ao longo do expediente e tal, mas também estimulando, por exemplo, que haja happy hours, né, entre os empregados, que haja comemoração dos aniversários, que haja algum momento ali de interação, porque a questão do home office também é preocupante em razão a esse isolamento, né, depressão que isso pode causar, os transtornos psíquicos que o home office causa, né, esse teletrabalho aí que é maçante e tudo mais. Então, essa preocupação com a saúde mental do trabalhador, não só sobre o aspecto de reparar algum dano que já tenha acontecido. Eu acho que a gente tem que atuar de forma preventiva também, né? Não corretiva. De que adianta? Às vezes transtornos psíquicos são irremediáveis, deixam sequelas, né? Mas se houver uma atuação preventiva, nós podemos ter muitos ganhos em relação a isso. Então, não é só a questão do trabalho em si, mas permitir que no teletrabalho haja, né, encontro social, que haja o envolvimento também da família de uma forma positiva, né, de que se dê liberdade, por exemplo, para que o filho chegue. Eu tenho uma calopsita agora, eu não estava aqui, mas hoje eu fiz a reunião de manhã com a minha calopsita aqui no meu ombro, né? Foi super divertido, o pessoal adorou. Né? Meu filho pode vir aqui conversar comigo, dar um beijo, aliás, ele está ali falando, né? Então, às vezes, entra na live, e assim, sabe, essa liberdade, ela precisa ser dada ao trabalhador, e essa compreensão precisa acontecer. Aquela coisa do trabalho opressor, né, aquela coisa sufocante, não faz sentido mais. E o que se percebe, claro, não estou dizendo de não ter metas, não ter objetivos, não estou falando disso. Estou dizendo daquele trabalho realmente como um empregador, como né, aquele cara mau, aquele cara que fica o tempo todo cobrando, que tem resultado. Mas eu acho que precisa haver
essa integração, essa sensação de pertencimento do trabalhador, do empregado, dentro desse contexto da empresa, né? Ver a empresa com a sua finalidade social, de integração, e essa humanidade, esse humanismo, ele é fundamental, né, nas relações trabalhistas. E isso funciona muito bem, né? Eu gosto de dar o exemplo de uma empresa lá da Austrália. Eu vi essa notícia, que a empresa retirou um dia de semana de trabalho e a produtividade aumentou, ela exigiu menos horas de trabalho, ela deu folga na quarta-feira para todos os trabalhadores, a produtividade aumentou em 30%. Quer dizer, você fez uma coisa boa, a pessoa se sentiu prestigiada, ela percebeu que ela tem um tempo para ela cuidar das coisas dela, para ir ao banco, para cuidar da família, e a produtividade aumentou. Então, você está feliz, satisfeito, né? O trabalho ele é um meio, o ambiente de trabalho deve ser um local de dignificação, né? Onde a pessoa se sente bem. E o bem-estar da pessoa reflete na produtividade. Então, essa compreensão do bem-estar da pessoa, da satisfação, né? Você está bem numa empresa, isso é fundamental. Já várias pesquisas já foram feitas, já demonstraram que dinheiro não é a principal coisa, né, numa relação de trabalho. Outras coisas também entram nisso, como, por exemplo, a satisfação que a pessoa tem, né, a certa liberdade que ela tem também no seu trabalho, né, aquele respeito que o superior hierárquico tem em relação ao que ela está fazendo, o reconhecimento, tudo isso é somado para o bem-estar e isso reflete na produtividade. Então, essa compreensão das empresas, isso é fundamental, né, não pode deixar de haver. Isso vai repercutir de uma forma positiva. Com certeza. O senhor falou sobre temas muito profundos, né? E que a gente, enquanto Fórum de Saúde e Segurança, já estava preocupado. E isso logo com a reforma, né? Quando se falou no home office, uma das principais ponderações de quem não queria acolhê-lo era justamente o risco do isolamento social do trabalhador com relação aos demais colegas, né? Isso. E aí a gente viu a pandemia chegando, né? E ela fez o quê? Ela fez com que esse trabalhador precisasse conviver com a sua família, né? Mudou o foco. E então, continua, ele está convivendo com a família dele, mas eles estão perdendo, né, esses laços que haviam pela convivência diária, presencial, né? Eu não sei se o senhor sabe, mas o Fórum de Saúde e Segurança do Trabalho, ele está idealizando e realizando vários projetos, né, de saúde mental no trabalho, interagindo com as empresas que o procuram, né? E o resultado está sendo excelente, é um trabalho voluntário, Fantástico, onde uma equipe legal. de profissionais de saúde mental participam voluntariamente, e a gente está vendo tudo isso muito de perto, sabe? Tipo assim, por exemplo, o senhor falou da câmera aberta, né? Da pessoa ter que trabalhar com a câmera aberta. Então, nós vimos a situação, por exemplo, a gente estava fazendo um encontro desse e alguém deixou o microfone aberto, né? E aí o filho fez alguma coisa, a pessoa já xingou, já fez isso, já fez aquilo. Então, você percebe essa entrada, né? O trabalho, ele nunca se desvirtua, nunca se desliga da família, da sua vida pessoal, né? Você leva o trabalho para lá e você leva a sua família para o seu trabalho também, né? Mas agora vai ter uma ação mais conexa, mais presente, né? Então, a gente percebe a importância, e o Fórum trabalha isso preventivamente, né? Mas o que eu queria só fechar com relação à pergunta que eu tinha feito ao senhor, sobre aquelas regras, né? Que os profissionais de saúde e segurança. Então, eu gostei muito quando o senhor disse que essas regras podem ser previstas, né, pelas empresas, né, e adotadas no dia a dia. A minha preocupação, doutor Platon, é porque esse trabalho, a gente pensa que não, mas esse trabalho ele vai causar dor, né? Porque a pessoa vai ficar Vai. ali o dia inteiro. Uma coisa é a gente participar de uma live aqui, outra ali, uma reunião virtual aqui, outra ali. Outra coisa é a pessoa passar o dia inteirinho, né, ali no computador, tendo que dar aquela resposta e trabalhando, e às vezes vivendo situações também de tensão, dentro de casa e no próprio trabalho, né? Então,
ele vai ter que lidar com essas duas coisas e a gente sabe que essas duas coisas elas podem ser também adoecedoras, né? Sim, é Porque a verdade. gente não vai cobrar, a família vai cobrar e ele não sabe o que fazer no meio daquilo. Então, é nesse sentido que eu estou pensando, sabe? Assim, em Sim. normas protetoras, né? Prevencionistas, e que essas empresas possam adotar através dos seus profissionais gabaritados, né? E que não implique numa invasão da privacidade, né? Mas o senhor refletiu sobre temas fantásticos, sobre aquilo que já está acontecendo, né? E que não deve acontecer, né? Que é Exatamente. essa imposição, essa impossibilidade da pessoa se resguardar também, né? Isso. Agradeço aí Doutor, Humberto que está aqui, Bruna, a Juliana tem falado aí da redução da jornada de trabalho, realmente, hoje se fala, né, menos é mais, né, então, assim, parece que experiências bem-sucedidas de redução de jornada acabam aumentando a produtividade. E essa questão do isolamento social, né, que você tocou, doutora Carla, isso pode ser minimizado, esse problema, né, dessa dificuldade de contato social, isso pode ser minimizado nessa pandemia com atitudes como essa, por exemplo, de estabelecimento de momentos dentro do expediente para interação entre os empregados, né? Por exemplo, não deixar de celebrar o aniversário, não deixar de ter atividades para a família também. A empresa prevê isso, né? Esses momentos, olha, por que não criar um momento para a família, né, dentro do expediente, um momento para uma certa diversão, né? Se fala tanto no ócio criativo aí, né? Lembrando Domênico De Masi e tudo mais. Então, assim, é, a gente vê que realmente a falta de contato social interfere na criatividade da pessoa. Pesquisas já mostraram isso, que a criatividade ela é maior quando está no meio social, porque essa interação ela exige isso, né? Aquela dialética, a pessoa acontece, você tem que pensar para criar algo mais interessante, mas isso é possível também ser feito nesse ambiente virtual, né? Você pode criar salas simultâneas, salas separadas, momentos de contato. Então, eu creio que isso é possível também no ambiente virtual. E a gente vai criando, né? Tudo vai sendo aprimorado, né? Da mesma forma que as audiências por videoconferência, elas estão sendo aprimoradas, o PJE foi aprimorado, e esse mundo aí. E isso vai passar, eu tenho fé, tenho esperança que esse momento vai passar e a gente vai conseguir, né, voltar, pelo menos aí ao que se fala, esse novo normal, mas com esse sistema, quem sabe, né, aproveitar o que teve de bom, né, que de fato, bem ou mal, né, essa desnecessidade de você se deslocar, né, você passar 1, 2, 3 dias da semana, né? Poder ficar em casa, poder você, né, não perder tempo. Você tem muito mais tempo para você, se você pensar assim. Agora, é claro, quando você, com né, certeza. tá todos os dias, é complicado, mas eu acho isso que tem coisas positivas. Bom, é isso. Estou preocupado aí com o nosso Doutor tempo, que só Platon, vai cair, é, doutora Carla. você vai cair. Muito obrigada, de coração, tá? Foi um momento maravilhoso. Que pena que a live não pode durar mais do que 1 hora, né? Pois Então, é, em nome do Fórum de Saúde e Segurança do Trabalho do Estado de Goiás, na pessoa do nosso coordenador, doutor Tiago Cabral, procurador de trabalho, eu gostaria de agradecer imensamente ao senhor e todas as pessoas que nos honraram com sua presença, né, para essa reflexão. Muito obrigada, doutor Platon. eu que agradeço, doutora Carla. E aproveitando o ensejo aí da fala do doutor Tiago, né, essas relações interpessoais são necessárias e isso está relacionado com o trabalho do futuro. Né? Quem apostar nisso, no relacionamento interpessoal, quem apostar na criatividade, quem apostar nessa vinculação com o ser humano, na qualidade de vida, vai ter um futuro mais sucedido. Então, vamos Com apostar certeza. nisso, né, nessas relações, e eu também agradeço ao Fórum de Saúde e Segurança do Trabalho, né, a todos que nos assistiram aqui. Muito obrigado e permaneça à disposição lá no meu Instagram e para discutir o que quiserem, viu, doutora? Muito obrigado. Tá Com bom. Deus. Muito Obrigado, doutor obrigada. Obrigada, Tiago, viu? doutor Tiago. Obrigada a todos que nos honraram com a sua presença. Boa noite e bom descanso, tá? Boa noite. Obrigado. Se cuidem.